Olá, signo de Aquário, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Racassa, sou atriz, terapeuta oraculista, sou professora de baralho cigano, professora de Theta Healing, entre outras coisitas mais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é à toa que você caiu aqui nessa leitura, então fica até o final, porque provavelmente tem um recadinho, um direcionamento da espiritualidade para o seu momento. Esse é o X-Tudão de maio para o signo de Aquário. Mas, independente do momento em que esse vídeo chegar até você, dá uma olhada. Sempre tem um download, uma informação, um negócio para você que pode te auxiliar no seu momento, certo? Então, pode fechando os seus olhos, vai respirando mais profundamente. Eu vou te lembrar que é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar com todo mundo. Então, pega aquilo que faz sentido para o seu momento e o resto você entrega para a espiritualidade, certo? Que Aquário receba agora uma chuva de amor incondicional, que venha limpando, purificando, equilibrando cada um dos seus chakras, toda a energia da sua casa, do espaço em que você se encontra, do seu corpo físico, mental, espiritual. Peço licença, firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu, que eles possam se fazer presente, trazendo uma segurança para essa leitura. Peço a Santa Saracalha, ao povo cigano que nos acompanha, que possa trazer sua sabedoria e que eu possa ser apenas um canal da espiritualidade para trazer o que Aquário está pronto para saber agora no mês de abril, o que ele está pronto para olhar, o que ele está pronto para cuidar. Minha gata Mirabel está aqui animadíssima com a sua leitura, Aquário. E que você possa receber e sair daqui muito melhor do que você está chegando, Aquário. Que essa leitura possa ser engrandecedora para Aquário e que os nossos egos possam ficar de fora e que eu possa ser apenas uma mensageira da espiritualidade, certo? Então respira bem fundo, eu vou cortando aqui o baralho. Lembrando que a minha leitura é uma leitura terapêutica e durante a minha leitura eu vou trazendo os downloads aqui do Theta Healing, que são consciências mais elevadas, para ir atualizando aí o seu sistema, certo, Aquário? Bom, carta de número 1, carta da mulher. Bom, Aquário, para o mês de maio, a pedida é nutrição. O quanto você tem se nutrido e o quanto você tem nutrido os seus espaços internos, principalmente, tá? E as suas relações, né? Que tipo de relação e de que forma você está nutrindo tudo isso, sabe? O que ainda faz sentido você manter da forma que você está nutrindo, o que de repente você está nutrindo, mas de uma forma meio tortuosa e que já não está mais te favorecendo, não está mais te elevando, não está mais te conduzindo de uma maneira elevada mesmo no seu caminho, certo? Então, ponto de atenção maior aqui do seu eu, se você quer verdade, que é a sua carta de corte, a carta do sol, é preciso, Aquário, conduzir-se na vida através da sua própria verdade, e não através da verdade do seu pai, não através da verdade da sua mãe, e nem da verdade de outras pessoas. Entende, Aquário? Talvez você esteja... O que me fala aqui é de aquarianos cansados de ter que assumir ou fingir papéis que não são seus, que não fazem mais sentido para a sua verdade, para quem você é hoje. Então, maio pede que você rompa esses laços, essas máscaras, para que você possa assumir-se. Mas assumir-se a partir de uma autonutrição e não mais de um autoflagelo ou de um apagamento da sua verdade, de quem você é, sabe? Quem tiver que ficar do seu lado vai ficar porque gosta de você, de quem você é, do que você tem a oferecer, porque a troca é justa e não porque você está se conduzindo de uma maneira favorável para outras pessoas. É favorável para todo mundo, menos para você, entende? Não é justo nem com você e nem com as pessoas, percebe? E é cansativo, né?
Me fala aqui desse... Não chega a ser uma exaustão para muitos de vocês aqui, mas tem um cansaço. Ai, tô de saco cheio, sabe de saco cheio? Tô de saco cheio disso aqui. Dessa coisinha morna, sabe? Tá faltando um pouco de fogo aí nessa vida. E esse fogo tá faltando porque falta você, Aquário. Tá entendendo? Tá faltando você. E aí, independente da sua sexualidade, fazer as pazes aí com esse pai, com essa mãe internos, o que não quer dizer trazê-los, os físicos, para sua vida, os seus genitores, né? Porque a gente sabe que relação com pai e mãe nem sempre são fáceis e tranquilas e da maneira que a gente imagina, né? Uma maneira meio conto de fada de ser, mas nutrir esse pai e essa mãe interno para que você consiga enxergá-los como pessoas grandes, como fontes de onde você pode beber e se nutrir de uma melhor maneira. E não como pontos de descarga energética, sabe? Como fuga energética. Não é nem descarga, é de fuga energética. Quando eu penso no meu pai, eu sinto raiva, sinto ódio, sinto isso, sinto aquilo. Quando eu penso na minha mãe, eu tenho pena, eu tenho... enfim, ela é uma coitada, é uma sofredora, sabe? Como é que eu ajusto esse olhar para essas pessoas, essas figuras, esses arquétipos e curo eles dentro de mim para me favorecer e favorecer a minha caminhada e, portanto, a minha autonutrição também. Você agora é uma pessoa adulta. Eles já te deram o que eles conseguiram te dar. E o principal presente que eles te deram foi a sua vida, entende? Então é hora de você começar a se conduzir pela vida sem precisar ficar se escondendo de quem você é, escondendo a sua verdade, na tentativa de receber alguma coisa a mais dessas pessoas. Tá? Peço desculpa, gente, que eu tô um pouco constipada, mas bora para sua leitura, porque isso não impede nada, certo? Bom, casa número 2. Carta do Cavaleiro, falando aqui na sua casa da sustentação, né? Sustentação, aquilo que te sustenta na caminhada aqui nessa terra, aquilo que faz você andar, e sustentação, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Para alguns aquarianos aqui, teremos boas novas chegando, tá? O Cavaleiro fala de rapidez, o Cavaleiro fala de iniciativa, então você que está aí gestando há muito tempo algum projeto, talvez maio seja a boa, sabe? Para você colocar esse projeto no mundo, para você colocar mais de você no mundo. Menos luta e mais entrega. Menos luta e mais entrega. A luta aqui está se dando muito, por isso que eu acabei de falar. Porque eu estou tentando me encaixar, onde na verdade nunca me coube, para muitos de vocês aqui, sabe? E aí tem uma exaustão e tem... A exaustão, ela é ótima, porque ela te coloca num estado de entrega e de aceitação que, cara, é isso que tá aqui. Então eu vou me entregar ao fluxo, sabe? Mas aqui não pede uma aceitação passiva. Ai, tá horrível, eu vou ficar aqui mesmo. Pelo contrário, tá horrível, é isso que tá posto, eu não tenho como mudar isso que tá posto, eu tenho como fazer algo de melhor com a minha vida, fazer outras escolhas, já que esse caminho aqui não tá bom, qual outro caminho eu posso escolher para manifestar a verdade da minha vida, para manifestar mais dinheiro, para manifestar... para me permitir até ser pioneiro, né? Eu tô falando com alguns aquarianos aqui que tem alguns projetos engavetados, algumas ideias engavetadas, porque acha que, putz, nunca ninguém fez isso na minha família, ou, ah não, isso aqui não dá dinheiro, ou alguém da sua família te falou que não dava dinheiro e você acreditou. E aí você tá engavetando projetos e coisas que poderiam ser muito poderosas no seu sentido de emancipação, no seu sentido de revitalização até mesmo, sabe?
no sentido de ganhar uma tranquilidade na sua vida, porque você está ouvindo mais o lado de fora do que o lado de dentro. Está dando pouco ouvido à sua verdade e à sua intuição e está ouvindo as projeções alheias. E projeção é isso, né, gente? Projeção é eu tenho a minha história, você tem a sua, e eu vou jogar para cima de você as minhas cracas, os meus medos, entende? Não necessariamente o que é verdade para o outro precisa ser verdade para você e para sua vida. Mirabel tá aqui, ó, inquietíssima. Aquário, Mirabel tá pedindo assim, bora se movimentar, bora ser quem a gente é. Sabe, você tem proteção, tem guiança. Confiar um pouco mais nessa intuição e nessa guiança que tá junto de você, mesmo a todo instante, a todo momento. Sabe, para que você não permita que a sua chama se apague, porque a de outras pessoas está um pouco enfraquecida. O movimento é o contrário, sabe? Quando você se permite que a sua chama funcione a todo vapor, você consegue até acender as do seu entorno. Agora, se a sua apaga, você não tem como acender mais de ninguém. Entende? Então o movimento ele é o contrário. Para você que está esperando a resposta de alguma entrevista, de alguma coisa, é possível que até o final de maio saia essa resposta. Mais ali para meados de maio, final de maio, tá? E para você que está num trabalho, mas que está muito difícil, esse lugar que você está, precisa de uma autoavaliação. Vale a pena essa guerra aqui que eu estou assumindo? Que eu estou lutando? E será que esse dinheiro vale a minha paz? Será que essas pessoas às quais eu estou me dedicando... Porque, gente, o trabalho é uma via de mão dupla. Você dá ali o seu tempo, o seu esforço, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua saúde. E de volta, você tem reconhecimento, você tem... retorno financeiro. Então, assim, é troca, entendeu? Tem que perceber se tá justa a medida do dar e o receber aí com esse trabalho que você tá, para perceber a hora de repente procurar outras coisas, expandir-se. Cara, eu gostava muito de fazer isso, agora já não faz mais parte de quem eu sou. Tudo bem mudar, sabe? Tá permitido mudar. Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e porquê se movimentar em direção à sua verdade, que é seguro, saudável, justo, merecido, que você realmente já sabe como, quando e porquê, com tranquilidade, com leveza, que você libera a guerra dos seus caminhos, sabe? Que você já sabe ir de encontro ao fluxo da vida, se entregar ao fluxo da vida e as impermanências com leveza e verdade, alinhado com a fonte, da melhor e mais elevada maneira, tá? Que aquilo que você está esperando, para muitos aquarianos aqui, vai vir. Mas tem alguns que estão numa espera muito passiva das coisas, sabe? Não, Deus proverá. Sabe, Deus proverá? Deus proverá, mas quem tem que caminhar aqui na Terra, Deus vai prover o caminho, mas quem caminha é você. Não tem como eu caminhar por você. Entendeu? Não tem como eu ir aí na tua casa e falar, vem cá, aquário, vamos caminhar aqui nesse caminho, babado. Entendeu? Senão você vai começar a sentir que as suas pernas fraquejam, que você precisa sempre de alguém te carregando, de alguém caminhando o caminho junto com você, principalmente nas costas, de preferência, porque aí você consegue ir adiante. Isso é uma mentira. É uma falácia. Você tem força, você tem músculos, você tem autonomia. E é direito seu fazer, trilhar e manifestar os melhores e mais elevados caminhos para você. Os caminhos para o seu dinheiro, alinhados com o que faz sentido para o seu coração. Certo? Então, Deus proverá? Sim. A espiritualidade provê? Sempre. Mas não é uma espera passiva, tá? A espiritualidade não tem como dizer assim, você vai fazer X, Y coisa, Z coisa. Você já pode escolher
Você tá livre, você é uma pessoa livre para escolher por si só, tá? Casa número 3 é a casa que fala de como a gente aprende através das nossas amizades, das pessoas que passam pela gente, né? De como olhar o outro como um espelho mesmo, de aprendizado, sabe? Tirar o peso do outro de ser o meu salvador ou ser minha estrela guia, meu guia, e olhar o outro como um espelho meu. O que o outro tem de bom, eu também tenho. O que o outro tem de ruim, eu também tenho. Então, como é que eu me melhoro, sabe? Para mim e para as pessoas com as quais eu me relaciono. E aí eu tenho aqui a carta da árvore, me chamando a atenção para a saúde. Então, perceber os espaços que te trazem mais saúde, que te nutrem saudavelmente. Os espaços em que te fazem, que te convidam a trabalhar a flexibilidade, e aonde você já flexibilizou tanto que já não tem mais contorno, já não tem mais você, só tem o que esperam de você. E aí não é maneiro, né, Aquário? Aí não tem como se sustentar, entendeu? Não tem como se sustentar, Aquário. Porque não tem como você, uma pessoa, um ser divino, maravilhoso, pulsante, com desejos, com vontades, com alegria, sabe, ser só um apêndice de ninguém. Por que o Deus do seu coração faria isso com você? Então, assim, vamos cancelar a ideia de que você precisa corresponder, estar sempre correspondendo e trazer a consciência de que é saudável, justo, merecido, que você realmente já caminha na sua vida, sendo você, sendo a sua melhor versão e se atualizando para você mesmo e para o mundo da melhor e mais elevada maneira, sabe? Que você já diz os seus sims e os seus não de maneira saudável e alinhada com a sua verdade. Tá? Com graça, com leveza, sem precisar de guerra e sem precisar se anular. Você libera a anulação de ser a sua forma de estar aqui no mundo. Que você sabe quando, como e por que ser flexível da melhor e mais elevada maneira. Tá bom? Que você já consegue enxergar um outro como um espelho seu, para validar, inclusive, os seus dons e os seus talentos, porque muitas coisas você enxerga maravilhosamente bem no outro, mas não consegue enxergar em você mesmo ou sobre si mesmo, tá? Aquário, então vamos cuidar disso com carinho. Lembra da nutrição que a gente falou lá no início? Nutrir os seus dons, os seus talentos, validá-los, validar a sua intuição, sabe? Trazendo a consciência de que você sabe honrar suas amizades, as parcerias, as pessoas que passam pela sua vida, os seus pais, da melhor e mais elevada maneira, sem precisar repetir os erros, as dores, os traumas, para pertencer. E muito menos se anular, certo? Então o Maio vai te trazer a oportunidade de cura dessas relações. O que eu estou construindo aqui? O que está sendo construído de uma maneira sustentável? Sabe? Que se retroalimenta. Porque se só você dá, primeiro, você se sobrecarrega. Segundo, o outro se acomoda e acha que não tem força suficiente para dar tanto quanto você dá. E terceiro, daqui a pouco não tem mais você. E aí, como é que faz? Porque não tem mais saúde para dar. E tu ainda vai ficar chateado, puta, entendeu? Porque o outro ninguém te dá. Mas você que construiu, você fez parte dessa construção e permitiu até aqui que fosse assim. Mas o que é o bom? Que a gente está vivo, né? E que a gente pode mudar a todo instante, fazer novas escolhas a todo momento. Isso é maravilhoso. E
Tava construindo assim, não tá fazendo mais sentido pra mim. Bora sentar, bora conversar e alinhar novamente? Beleza. Tá bom pra você? Tá bom pra mim. Então vamos seguir. Não tá bom pra mim e eu não quero mudar. Então, beijos de luz, até a próxima. Entendeu? Parar de ficar perdendo tempo e parar de se infantilizar diante das pessoas e das coisas. As pessoas são o que elas têm condição de ser. Ah, mas eu mudei muito por muita gente. Foi escolha sua. Você tinha essa condição. Se lascou toda aí nesse caminho. Muitos de vocês, né? Que eu tô vendo aqui. Tá assim, agora quem sou eu? Não sei mais. Mudei tanto que eu já não sei mais quem sou eu. Então, Mai tá te convidando à reapresentação. De você para você, principalmente e primordialmente, e de você para o mundo. Não sou mais essa pessoa, hein, galera? Fui até aqui, mas não tá mais bom para mim. Vamos reconversar, vamos reescrever esses acordos, remanejar aquilo que tá pesado, certo? Para que você possa construir e trazer frutos mais saudáveis dessas construções, tanto de amizade, quanto de trabalho, quanto familiares, tá? Você precisa saber ensinar o mundo e as pessoas como te tratar. Agora, se você se trata mal, se você está se anulando o tempo inteiro, é isso que você passa para as pessoas. Então, tá tudo bem passar por cima de você, entendeu? Mesmo quando não tá. Porque é dessa forma que você faz com você e você está ensinando as outras pessoas a te tratarem. Nai. Tá bom? Vamos cancelar essa forma de estar no mundo que te anula, que te machuca, que te fere. Trazendo a consciência de que você já sabe ser você de uma maneira mais saudável. Se relacionar de uma maneira mais saudável. Se comunicar de maneira assertiva, leve, até divertida. Mas colocando os seus limites. Com graça e leveza. Certo? Casa número 4 é a casa que fala do seu espaço sagrado. Espaço sagrado. Casa física, espaço sagrado do seu corpinho. Temos aqui a carta da carta, falando o seguinte... se alguém tá aí esperando resposta, tô me mudando, tô esperando aprovar a minha documentação para um aluguel, para uma compra, para alguma coisa, eu vejo que em maio vai chegar essa resposta para vocês. Resposta positiva, tá? Para outros, a pedida aqui é comunicação. Pô, preciso me mudar, mas eu não sei para onde eu quero ir, o que eu faço da minha vida, quem sou eu. Todas essas questões anteriores refletem aqui nos seus espaços sagrados, sabe? E aí a casa que você tá já não é mais onde você quer estar, e aí já te desgasta porque tá tudo quebrando, tudo... explodindo, dando defeito, é goteira, é vazamento, é mofo. A casa está se comunicando com você. Você já sabe que quer ir embora. A casa começa a te responder. Ah, quer ir embora? Então peraí que eu vou te dar um motivo para você ir embora. Tudo, gente, é ser vivo, tudo. A cadeira é vivo, essas cartas são vivas, sabe? A chama da vela é viva. Então, tá tudo se comunicando o tempo todo. Então, inclusive a sua casa, o espaço físico em que você se encontra, também está se comunicando com você. Perceba o que é que você está comunicando com esses espaços, sabe? Para alguns aqui, tá faltando autocomunicação. Sabe o deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tá bom. Não tá bom, o seu corpo tá berrando e você não tá dando ouvido. Lembra da intuição e da autonutrição lá do início? Essa é a pedida para você em maio. Sabe? Cuidar desse pai e dessa mãe interno que talvez nunca puderam se cuidar, nunca souberam se cuidar, nunca tiveram essas referências, nem de pai e mãe se cuidando e nem de pai e mãe cuidando deles. Então eles não tinham esse arcabouço de conhecimento, de sabedoria para te dar isso, mas você tá aqui. Então você tá pronto.
Você já pode buscar outros caminhos mais elevados, sabe? De se cuidar, de se comunicar consigo mesmo. Vai fazer uma terapia. Bora fazer um Theta Healing. Bora fazer uma mesa siriana. Tá? Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que se comunicar com você mesmo de uma maneira não violenta. Para não esperar tudo explodir, a casa cair na sua cabeça para você se movimentar. O seu corpo adoecer para você entender que está no lugar errado ou fazendo uma coisa que não queria estar fazendo, porque não sabe dizer não. Tá liberado dizer não para você. Quer dizer, para quem está em relação com você. Agora, quando você diz sim para o outro, a gente está dizendo não para alguma coisa para a gente. Só dizer não para a gente o tempo todo, o que isso traz? Entendeu? Se eu digo sim para tudo e para todos, quantos nãos eu estou dizendo para mim ao longo da minha vida? Sabe? Então, talvez seja o momento de você começar a melhorar a sua autocomunicação, melhorar a sua percepção e a sua intuição sobre si mesmo, para que você consiga se conduzir melhor e se alinhar melhor com a fonte e com a sua verdade e com seus novos jeitos de ser, 2025.5, certo, Aquário? Para alguns eu vejo já a mudança acontecendo agora em maio, para alguns chega a resposta, mas a mudança só vem um pouco mais para frente. Algumas casas, algumas coisas aí vão demorar um tempinho ainda para se concretizar, mas a resposta do papel que está sendo esperado vem agora em maio. Tá? Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima, de como que você deixa a sua marca no mundo. E aqui temos a carta dos pássaros, lindos pássaros. Você é uma pessoa maravilhosa que voa junto como ninguém. O único problema e o ponto de atenção é quando você quer carregar todo mundo debaixo da sua asa. Aí não é maneiro, não é bom para ninguém. E você acaba acomodando as outras pessoas num lugar como se elas não tivessem força, quando na verdade elas têm, entendeu? Só que quando você se coloca no lugar de fazer por elas, elas acabam acreditando que elas não têm força. E aí só consegue fazer quando você tá, só consegue existir quando você tá, só consegue respirar quando tem você. Olha que cansativo para você. E aí, tipo, você tem 1, 2, 10, 20 pessoas nesse mesmo lugar, isso não é saudável para ninguém. Não tem como você dar conta de viver a sua vida se você está vivendo a vida por todo mundo. Tá entendendo? Isso é uma potência sua, mas você tem que saber usar em equilíbrio. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe fazer isso em equilíbrio. Usar os seus dons e talentos de maneira a se potencializar e potencializar as pessoas no seu entorno, sem precisar fazer por elas. Certo, Aquário? Você é uma pessoa parceira, você é uma pessoa que gosta de ver o outro crescer junto. É muito positivo. E aqui me vem que em maio você vai ter oportunidades de fazer novas escolhas nesses lugares em que está em desequilíbrio dar e receber. Tá? Principalmente com as relações mais próximas, afetivas ou de amizade. E familiares também, se assim você desejar. Mas aqui fica bem mais forte amizade e afeto. Tá? Ó, é possível voar junto, cada um olhando para o seu caminho e a gente vai crescendo junto. É possível voar junto, olhando para o mesmo ponto que a gente quer chegar.
É possível voar junto, um vai na frente, depois eu vou, o outro dá uma paradinha, eu continuo, entende o equilíbrio das coisas? Agora, se eu quero a todo custo que as pessoas venham comigo, eu preciso entender que angústia é essa, percebe, Aquário? Que você tem que cuidar. Que medo é esse, talvez, de estar sozinho? Para alguns aquarianos aqui. E aí fica deixando porcaria ficar na vida, porque não sabe ficar sozinho. Vou te trazer a consciência de que você já sabe se relacionar da melhor e mais elevada maneira, de uma maneira alinhada com a fonte, com a sua verdade, que você libera a solidão de ser sua companheira e ser sua professora, tá? Aqui nessa terra, da melhor e mais elevada maneira, que você já sabe curtir a sua própria companhia, já sabe ter prazer na sua própria companhia, já sabe ser a sua própria parceria de maneira elevada, sabe? Sem precisar de deixar de desfazer outras parcerias, mas também sem se abandonar nas parcerias já estabelecidas, certo, Aquário? Que você já sabe a justa medida de estar em relação sem se perder de você mesmo, porque você tem prazer de estar na sua pele, porque é gostoso, é potente estar na sua pele. Você com certeza é aquela pessoa que um monte de gente procura. Bora, ai, tive uma ideia, bora. Você bora. Ai, pensei isso, vamos lá que vai dar certo. Sabe? É uma pessoa que gosta de ver o outro, ajudar no processo de levante do outro. Então já pode usar essa força, essa potência para você também. Certo? Casa número 5. E que você nunca se esqueça, Aquário, de olhar a beleza dessas construções, sabe? A beleza que é o caminho que o outro escolhe, a beleza que há em respeitar as escolhas do outro, mesmo que sejam diferentes das suas, do que você imaginou como o melhor ou mais correto para aquelas pessoas. Entender que cada um tem a sua individualidade, e essas individualidades, potências e limitações, não precisam ser motivo de separação total, sabe? Trazer a consciência que você já sabe respeitar essas pessoas nas suas questões, sem precisar julgá-las, sem precisar decretar, sabe, como lidando ali como um juiz da verdade, porque você também tem suas merdas, você também tem suas limitações, e se você não está enxergando elas, talvez essa seja a pedida agora em maio, sabe? Putz, não é possível, tem alguma coisa que eu preciso olhar, porque se tá vindo essas pessoas para minha vida, eu preciso olhar algo sobre mim, não é sobre elas. Elas vão resolver com as questões delas. E você? Sair desse lugar de juiz, de um pedestal que talvez você mesmo tenha se colocado inconscientemente, provavelmente, para voltar aqui, ó, para o mundo dos humanos, dos meros mortais, e ir trabalhar as suas M's e se melhorar para você e para o outro. Sabe? Cuidar da cabeça nunca é demais, minha gente. E não precisa estar num lugar desesperador, ou quebrado, ou partido, ou todo descaralhado para poder se olhar e se melhorar. A gente está sempre... Sabe celular que vai recebendo aquelas atualizações das empresas? Das marcas? É isso, a gente também é. A gente vai recebendo atualizações diariamente. Então, que a gente se permita receber essas atualizações de uma maneira prazerosa, sem precisar se colocar como juiz de ninguém, porque já está num lugar diferente,
Entender que é só diferente, não é melhor nem pior, é diferente. E que, portanto, eu não preciso excluir todo mundo que não está no mesmo lugar que eu. Eu sei como, quando e por que conviver com essas pessoas em harmonia, entendendo as suas limitações, as suas potências. E a gente segue junto enquanto fizer sentido seguir junto. A partir do momento que eu entender que não faz mais sentido, que não é mais engrandecedor estarmos juntos, a gente escolhe caminhos diferentes. Mas sem precisar de... Desculpa. Desse julgamento, sabe? Simplesmente porque, olha, deu pra mim. E eu vou embora. Entende a paz? A paz desse lugar. Sente a paz desse lugar. De eu fazer escolhas diferentes com leveza. É isso que tá posto pra você agora em maio. Tá? Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. E aí, como é que você organiza o seu cotidiano para ter o trabalho, para ter diversão, para ter descanso? E aí temos aqui a carta da foice, te convidando a romper com padrões de M que você está. Já tudo isso que a gente falou aqui, né? Aonde eu preciso romper, aonde eu estou repetindo o padrão que muitas vezes eu recrimino nos meus pais, julgo, porque já fui juiz aqui. Aquário aqui tá sendo juiz de geral, tá esquecendo de se olhar um pouquinho para conseguir se perceber, sabe? Então precisa romper com os julgamentos, romper com esses padrões que estão te cansando, te exaurindo, te mantendo num lugar pouco fértil, sabe? E aí eu fico ali nas mesmas coisinhas, mesmas amizadezinhas, mesmo trabalhinho, sabe, tudoinho, porque eu tô apegado, eu tô preso, eu não tô conseguindo sair ou romper com esses padrões passados ou ancestrais, ou até os meus mesmos caminhos que eu mesmo fui encontrando ao longo da minha vida de aquariano, e hoje nem percebi que eu tô num lugar de muita escassez, de aridez. Tá precisando dar uma agradecida, agradecer um pouquinho mais. Ai, mas eu não tenho nada. Meu amor, você tem vida. Tá aqui, tá olhando, tem olho, ou tem ouvido, tá aqui me ouvindo. Entendeu? Ou tá lendo aqui a transcrição. Tá precisando agradecer o pouquinho que tem. Pô, hoje você levantou da sua cama, tem gente que não teve essa chance. Entende? Como isso é grandioso. É porque é tão cotidiano que se torna banal. A sua vida é tão extraordinariamente cotidiana que se tornou banal. Mas não é. É divino, é mágico. A gente está aqui funcionando, conversando, se comunicando, enxergando. É divino. Então que a gente possa, vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e porquê se conectar com o divino das pequenas e das grandes coisas, sabe? Com a gratidão das pequenas e das grandes coisas, das pequenas e das grandes conquistas, dos pequenos e dos grandes passos. As longas caminhadas são feitas de passinho a passinho, sabe? Então, que você possa abrir. Tem alguns aquarianos aí precisando dar uma arregaçada mesmo de manga, para, sabe, arar o campo, seu próprio campo interno, para saber o que eu quero fazer com esse monte de potência, esse monte de coisa que eu sou. O que eu faço com isso tudo? Sabe? O que eu quero manifestar aqui agora? Que sementes eu estou plantando agora em maio? Ou que eu já vim plantando e que, putz, não está dando o fruto que eu quero. Será que é a semente? Será que é o local? Será que são as pessoas? Ou será que eu estou botando o adubo incorreto nas minhas sementes? Não tenho como
plantar abacate e querer laranja agora em maio. Não tenho como plantar laranja e querer colher qualquer coisa se eu não jogar uma água, se eu não adubar a terra, se eu não for lá e colocar um amor, entendeu? Se já tiver água, já tiver adubo, colocar amor, conversar com tudo isso que eu tô plantando, sabe? Manifestar. Se conectar com esse poder de manifestação a partir do lugar de gratidão e de perceber a magia de estar na sua própria vida. Isso também é uma coisa que você traz da ancestralidade, essa falta de enxergar a beleza nas coisas, de enxergar tudo com uma certa aridez. Então, cuida disso, rompe com isso agora. Eu vou te trazer a consciência de que é possível enxergar a vida através dos seus próprios olhos e não através dos olhos dos seus ancestrais, que passaram por N dificuldades para que você estivesse aqui hoje, que passaram por N perrengueiras, por N faltas, por muita escassez, por muito trabalho, alguns até mesmo de lavoura, trabalhos mais físicos, sabe? E aí agora você não consegue ter leveza talvez no seu trabalho, porque tá nas suas células por conta dessa carga ancestral de que só através do esforço, trabalho pesado, suor, é que tem algum avanço, é de que é possível construir alguma coisa. Sabe o No Pain, No Gain? Que a gente fica escutando? É uma porcaria, gente. Isso aí é... Meu Deus, cancela agora, cancela. Sabe, cancelar. Substituindo pela consciência de que é possível prosperar através da leveza, de que é possível prosperar e ver a vida com bons olhos. Que a vida é boa sim, sabe? Que ela pode ser boa para você e para que você possa honrar os seus ancestrais da melhor e mais elevada maneira. Sabe, para que eles possam sentir através de você, das suas próprias sensações, que a vida, putz, valeu a pena todo o esforço deles, sabe? Para que você estivesse aqui hoje. Senão, de que adiantou todo esse esforço? Para você continuar passando por isso, seus filhos continuarem passando por isso? Não tem cabimento, entende? Eles não conseguiram ou não puderam vivenciar coisas diferentes. Mas... entenda que o esforço deles não é para que você continuasse se esforçando, é para que, pelo contrário, para que quem viesse depois deles pudesse ter uma vida melhor, mais leve. Então, assume isso como esse presente, sabe? Assume isso como verdade e vai honrá-los usufruindo da vida, passeando, vendo coisa diferente, viajando, sabe? Se permitindo trabalhar com aquilo que você ama, ganhar dinheiro com aquilo que você ama, sabe? Trabalhando com aquilo que você ama. Se é com a terra, vai trabalhar com a terra, sabe? Se é com a cabeça, vai trabalhar com a cabeça sem culpa, sem precisar da culpa. Vou liberar a culpa em todos os seus níveis, inclusive no nível histórico. Tá? Até para você conseguir ter saúde para usufruir de tudo isso. Porque senão tá sempre cansado, sempre sem paciência, sempre tem um probleminha que te impede de usufruir de tudo isso. Aí tá trabalhando para quê, né, Aquário? Então, cuida desses padrões aí passados, ancestrais, familiares que você carrega e que não precisam mais estar aí. Ai, mas eu não sei o que é. Então vem fazer uma sessão de teta, vem descobrir, sabe? Se ressoou aí com você, isso que eu falei. Vem fazer uma sessão de teta, vem experimentar. Vai fazer uma sessão de constelação familiar. Procura a @Madu Itaboraí, que é uma consteladora, uma alinhadora maravilhosa, super responsável, sabe? Que tem um trabalho fodástico
com ancestralidade, com pessoas pretas, pessoas de terreiro, sabe? E vai ser feliz, porque é o que você merece, meu amor. Casa número 7, a casa que fala das relações. Como é que você funciona diante das relações? E aí, relações afetivas e ou relações de todo tipo. E aí temos aqui a carta do livro. Para você, só funciona... Você precisa de um negócio, de um mistério ali, sabe? A relação para você, para alguns, para a maioria dos aquarianos aqui, não pode ser uma coisa só toda dada, assim. Você gosta de um mistério, tem que ter uma coisa que um vavavum, entendeu? Então, primeiro, não se demore em lugares em que você não tenha isso, em que tudo já é dado, tudo já é dado, assim, de uma maneira superficial. Você precisa de profundidade, você precisa de detalhe, sabe? Para alguns aquarianos aqui que já estão em relações há muito tempo, a sensação que eu tenho é que alguns já perderam esse encantamento. E aí, o ponto de atenção agora em maio qual é a sua participação nisso, bebê? Porque relação é feita de duas pessoas. Até onde eu sei, 2 ou 3, ou enfim, né? Quantas fizerem sentido aí pra você. E aí entender que se tá desgastado, ou se não tem mais... Se você acha que você já viu essa série aí, de cabo a rabo, já sabe como é que começa, como é que é o meio, como é que termina, talvez caiba a você convidar ali o seu companheiro a uma nova aventura dentro dessa mesma relação, se ela ainda faz sentido para você. Eis a questão, sabe? Mas para isso precisa estar conectado consigo mesmo, precisa estar conectado com as suas emoções, com o que essa relação está te trazendo. O que ela está te trazendo está suficiente para sua autonutrição? Está sendo prazeroso, gostoso? Ainda faz sentido? Ainda é a sua escolha de vida? Então você também precisa se movimentar. Não é só o outro que traz aventura, não é só a responsabilidade por conduzir essa relação, é das duas pessoas, ou 3, ou 10. Tá? Aquário. Então, não se contente com um pouco, mas também não ficar aí na sua zoninha de conforto. Esse aqui que eu tenho para hoje. Aí fica olhando para fora, achando as coisas mais interessantes, o jardim do vizinho tão mais brilhante. Você não sabe a história da série da casa do vizinho. Você não sabe quantas vezes aquela grama teve que ser replantada. Essa que você está olhando assim com tanto afinco, entendeu? Vai cuidar da sua grama, vai ver o que a sua grama está precisando. Porque enquanto você está perdendo tempo, chorando as pitangas por um passado que não volta mais, ou perdendo tempo olhando para a grama do vizinho, você não está dando a devida atenção a você e a essa relação. Ou a você dentro dessa relação. Você não está dando o seu melhor dentro dessa relação. Você está só esperando que o outro dê o melhor dele. E você, bebê? E você? Um livro ele é feito de páginas. Precisa o quê? Da tinta para poder estar ali escrevendo. Precisa de alguém escrever. Tá entendendo? É construção. É construção. Então não se acomode. Não quero ficar, acho que faz sentido, ainda vale a pena. Então vai junto ali do seu parceiro e descobrir os caminhos de renovar essa aventura. Vai fazer um curso de tantra de casal, vai viajar, vai fazer uma trilha, vai entrar numa aula de dança, sabe? Descobrir essa malemolência aí, sacudir essa pelve, entendeu? Para você que tá solteiro,
Maio te convida a abrir uma nova página para sua história. Entender que nem todas as histórias precisam ter o mesmo final. Mesmo tendo o mesmo personagem, que é você. Entendeu? Os atores das histórias, eles mudam. Você se relacionou com XYZ no seu passado. Deu M, mas foi com essas pessoas, com XYZ. A H não tem nada a ver com a história. A H está trazendo uma nova oportunidade. Mas se eu não rompo com o meu passado, com as minhas craquinhas, se eu não me olho, não me aprofundo no meu autoconhecimento e vou entender do que eu gosto, do que eu não gosto, sabe? Aprender a dizer não quando eu quero dizer não, e aprender a dizer sim quando eu quero dizer sim, entendeu? E não ao contrário. Vai ficar aí vivendo uma vidinha morna. Vivendo uma vidinha morna. E você não precisa viver uma vidinha morna. Você está só escolhendo temporariamente. Temporariamente. Mas maio vai te fazer esse convite. Então vamos mergulhar no autoconhecimento? Vamos ver aqui onde é que eu preciso trazer clareza, onde é que eu preciso olhar, cuidar de mim, como é que eu cuido de mim, o que é que faz sentido no autocuidado para mim. Sabe? Porque para uns vai ser passar creme na pele, para outros vai ser fazer dança, para outros vai ser cantar pra caramba, entendeu? Se apropriar de você e dos seus quereres, mas para isso você precisa mergulhar em você. Não adianta só ficar preso e culpando o seu passado e as pessoas do seu passado, entende, Aquário? Para que você possa voltar a voar junto, de uma maneira mais saudável, equilibrada, e sem precisar se perder de você. Vou te trazer a consciência de que é possível isso através da fonte. De que é saudável isso através da fonte. E que você realmente já caminha nos seus dias se permitindo essa experiência. Escrever essa nova história para a sua vida afetiva, para a sua vida de amizades até, para a sua vida profissional, inclusive. Tá? Que você é o autor da sua própria história. Que fim você vai dar para você, para esse personagem? Vai ser a pessoa que morreu solteira, vai ser a pessoa que morreu virgem, vai ser a pessoa que viveu muitas aventuras, se permitiu amar, amava tanto que amou, sabe, muitas pessoas, sofreu, riu, chorou. Qual é a história que você quer escrever sobre você? Você é a sua própria Shonda. Shonda Rhimes. Então vai escrever. Acho que é Rhimes, né? Enfim. Vai escrever a sua própria história. Pega essa caneta, essa pena, seja lá o que faz sentido para você, e vai escrever a sua história. Tem um monte de página em branco ainda. O fim ainda não chegou para você. Mas enquanto você quiser, o fim está decretado. Até que você escolha fazer uma nova temporada da série da sua vida. Tá? Casa número 7, o Eitô, é a casa que fala do renascimento. Né? O que você pode olhar e qual é o convite de maio para que você possa sair das suas dores mais profundas, ou dos seus buracos emocionais, para sair do outro lado, sabe? Continuar, seguir em frente. Aí tem a carta da serpente falando assim: meu amorzinho, bora renovar essa pele, bora deixar essa carga pesada que você está carregando para trás e bora assumir plena, maravilhosa, dona de si, com a sua sexualidade em dia, sabe? Dona do seu desejo, que sabe dizer seus sims e seus não. Se precisar, vai picar sim, sabe? Chega de ser a boazinha só para ser aceita, pertencer, ou bonzinho para ser aceito e ser amado. Você vai ser amado a partir do momento que você vive a sua verdade, não uma fantasia que
que estão escrevendo para você. Lembra, você é o autor da sua própria história. Então, não se apequene para caber na história que estão escrevendo de você. E para isso aqui não precisa de tiro, porrada, bomba. É só a decisão do romper com essa estrutura que te foi proposta. Romper com esse passado, romper com os padrões passados, que já não te elevam mais, que já não te levam para lugar nenhum. Assumir a sua pele, a sua potência, a sua verdade da melhor e mais elevada maneira. Eu vou te trazer a consciência que é possível, que você já sabe como, quando e por que fazer isso. Agora em maio, não é o ano que vem, de amanhã, não, agora em maio, tá? E principalmente cuidar da sexualidade. Tenho muitos aquarianos aqui com questões com sexualidade. Questões, talvez por falta de comunicação com a mãe, a gente não falava sobre isso em casa. Questões porque viu a mãe sofrendo e aí trouxe isso para a vida. Questões porque já passou perrengue na mão de mulher. Questões porque é mulher e passou perrengue por ser mulher. Tá? Mas se tá vindo agora é porque tá dizendo assim, meu amorzinho, já tá pronto pra virar essa página. Lembra, você é o autor, a autora da sua própria vida. Até quando você vai ficar carregando essa pele? Murcha, desaguada, manca, capenga, xoxa. Entendeu? A escolha é sua. O passo da mudança só pode ser dado por você. As pessoas do seu passado, a sua mãe, o seu pai, não tem como fazer mais nada por você. É você por você. Você pode pedir ajuda a um terapeuta, pode vir me procurar, eu vou te conduzir também nesse processo, posso te facilitar. Mas quem vai fazer a mudança é você. Por mais que eu queira mudar por você, não tem como. Entendeu? É você mesmo que vai ter que se proporcionar essa mudança. Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento. Conhecimento, estudos que estão favoráveis agora no mês de maio. E aí temos aqui a carta do jardim. Coisas que são presenciais estão favorecidas agora em maio. Então, cursos, workshops, oficinas, vivências, experiências, principalmente que te favoreçam o autoconhecimento, tá? Você que lê muito, procurar coisa mais corpo, sabe? Que vai te fazer sair da mesmice. Trilha, vai fazer trilha. Ai, nunca fiz trilha, então vai lá aprender a fazer trilha. Não vai sozinho, né? Vai em grupo. Sabe? Busca aí na internet. Vocês vivem na internet fazendo um monte de coisa, busca os grupos lá. Ai, quero dançar, sempre quis visitar, sei lá, Aparecida do Norte, mas não queria ir sozinho. Vai de excursão, vai lá com as velhinhas, com os jovens, entendeu? Coisas que sejam presenciais e que te ponham em contato com a natureza e com a sua natureza também. Estão favorecidas agora em maio. Vai ver a beleza do mundo. Tá? Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, né? Qual é a sua missão agora em maio? Agora em maio, aí temos aqui a carta da casa, falando assim, ó. Sua missão agora em maio é quebrar essas estruturas rígidas que você se colocou, quebrar os padrões que te são inflexíveis, aonde te deixam inflexíveis, quebrar as couraças emocionais que estão aí te impedindo de expandir, te impedindo de assumir-se, de assumir a sua verdade, de assumir as suas cores no mundo, principalmente, sabe? Que estão te impedindo de ser e de manifestar o amor da sua vida, de manifestar a casa da sua vida, o trabalho dos sonhos, sabe?
Vai trabalhar em cima disso, essa é a sua missão agora em maio. Trabalhar nas couraças e naquilo que te retém, que te retesa, que te apequena, que te encaixota num padrão que não tá legal para você, sabe? É tempo de expansão, é tempo de deixar o sol arregaçar, sabe? É tempo de pegar fogo. Essa vida morninha que tá aí não é para você, ou não tá bom para você. Existe o tempo de estar no morno e existe o tempo de sapé caiaiá. Entendeu? Então, não confunda esses tempos, mas para isso precisa quebrar essas couraças e esses caixotinhos que te colocaram e que você está se permitindo ficar. Porque não é só sobre te colocaram lá, é sobre você escolher ficar. Por honra, por amor, a gente faz isso, gente. Todo mundo aqui já fez, hora ou outra vai fazer de novo, mas se a gente tá com o autoconhecimento em dia, se a gente tá botando a cabeça no lugar, se a gente tá com os olhos e os ouvidos atentos e vigilantes, a gente para de cair nessas armadilhas que a gente mesmo se coloca, ou que tentam colocar a gente e a gente cai por desatenção. Tá? Maio tá babado pra você, hein? Casa número 11 é a casa que fala, somos seres coletivos, estamos aqui no coletivo, como é que a gente ajuda, né? Mais e melhor. E aí temos aqui a carta dos trevos. Você ajuda mais e melhor quando você para de ver todo mundo como empecilho e começa a ver a potência dessas pessoas, porque ninguém é só coisa ruim. E se for coisa muito, muito ruim, então é hora de você partir para a próxima. Não é ficar tentando mudar a outra pessoa, a pessoa não vai mudar se ela não quiser. Não é você que vai mudar ninguém, amor. Para de perder seu tempo. As pessoas mudam porque elas querem mudar, porque faz sentido para elas mudar no momento que elas acham que tem que mudar. Não é porque você está dizendo que acha que é melhor para elas. Para de perder seu tempo. Faz os ajustes que você precisa fazer no seu olhar sobre o outro, no seu olhar sobre você mesmo. Sabe? Você não precisa salvar ninguém. Cada um precisa se salvar, entende? Quando você permite que a sorte entre na sua vida, sabe? Que você escolha e manifeste a sorte na sua vida. É assim que você ajuda. Porque aí o dinheiro entra, aí você consegue comprar mais, seu poder de aquisição aumenta, aí você consegue viajar mais, se dar mais conforto, aí você paga um aluguel melhor, aí você mora num lugar melhor, aí você compra um carro melhor. E aí, tá entendendo o fluxo? O fluxo do dinheiro, o fluxo da abundância, vai girando. Então, para de se apequenar e de se contentar com pouca bosta. E a última casa, a casa número 12, é a casa que fala da saúde. Saúde de uma maneira integral, né? Como é que fala da sua alma junto do seu corpo, junto da sua mente. Temos aqui a carta da ursa. Ponto de atenção aos deprimidos aqui. Vai cuidar da sua saúde mental. Vai cuidar dessas aguinhas paradas. Tá emparelhada aqui com a casa lá 8, né, que falou da serpente, da sexualidade. Vai cuidar dessa Kundalini. Aqui vou deixar aqui na descrição do vídeo a meditação da Kundalini para você fazer, mas se tá já há tempo demais nesse lugar deprimido, porque tudo isso que a gente falou aqui leva a gente para esse lugar, tá? Vai buscar ajuda. Se precisar tomar remédio, tome, sabe? Se precisar. Eu já tive que tomar, gente. E foi só assim que eu consegui sair da cama e ter força para buscar ajudas. Entendeu? Hoje eu já não preciso mais da medicação. Então não é um decreto final. Mas você, se precisar, se permita receber essa ajuda, sabe?
para você sair desse lugar de dor. Porque o mundo é muito grande e tem um sol maravilhoso brilhando lá fora. Observar a vitamina D, hein? Tem gente que está pegando pouco sol aí. E aí, vitamina D e vitamina B12 começam também a trazer sintomas de depressão, de ansiedade. Vai piorando tudo, vai descaralhando tudo. Tá? Então, tomar mais sol, estar mais em contato com a natureza, estar mais em contato com a sua própria natureza. Aquarianos que tem muita raiva armazenada. Não, eu não sinto raiva, amor, todo mundo sente raiva, tá? Raiva é um negócio bom a beça. A gente só precisa aprender a direcionar da melhor maneira. Mas raiva é uma energia movimentadora absurda. Então, assim, não demonizemos a raiva, tá? Assumamos a nossa raiva e vamos dar vazão para ela, para transformar ela em algo bom. E não em algo que nos imploda ou nos machuque e nem nos adoeça, tá? Alguns aquarianos aqui precisando de um tempinho de reclusão, mas que esse tempo seja de autonutrição, tá? E não só de isolamento pelo isolamento. O isolamento pelo isolamento não vai ser bom nem produtivo para você e nem para ninguém, tá, amor? Então, assim, vai entrar em reclusão, show! Vai entrar em reclusão fazendo terapia, vai entrar em reclusão tomando sua medicação bonitinho, se precisar de medicação, vai tomar um bom banho de alecrim do pescoço para baixo, tá? Vai fazer um banhão de descarrego, sim. Banhão pode ser só com sal grosso, pescoço para baixo. Pode ser com arruda, pescoço para baixo, tá? Depois, sempre que fizer um banho de descarrego, faz um segundo banho na mesma sequência, no mesmo dia, para recarregar com a energia que você quer. Principalmente quando for de sal grosso. Porque o sal grosso, sabe quando a gente vai na praia e que a gente volta mole, cheio de sono? Esse é o efeito do sal grosso, ele tira todas as energias. Aí você tem que repor com alguma energia que te favoreça ali. E aí o alecrim, o manjericão para você, principalmente quem está nesse quadro mais depressivo, melancólico, de tristeza profunda, manjericão é uma ótima pedida, tá? E a última carta da mensagem final, temos aqui a carta da montanha, dizendo assim: meu amor, o mundo é grande demais, o mundo é bom, Sebastião, o mundo é bom, Sebastião, sabe? Vai ouvir mais música, vai botar o pé na natureza, vai entrar em contato com aquilo que seja nutridor para você. Essas nuvens, essas dificuldades, esses desafios, eles vão passar. Assim como muitos outros desafios já passaram na sua vida e você continua aqui, meu amor. Então, nada é imutável. Mas para você mudar algumas coisas, é você que tem que se movimentar. Sabe, as montanhas, elas não vão sair do mesmo lugar, a não ser que uma placa tectônica, aí é um evento apocalíptico, entendeu? Mas as montanhas, elas não saem do lugar. Às vezes é você que precisa se movimentar por elas, ou ao redor delas, para chegar em outros lugares diferentes, entendeu? Mas tem caminho de vitória para você aqui em maio, tem caminhos florescendo, sabe? Precisa só alinhar essa energia, a sua energia com todos os desejos que você tem. E se não tá tendo desejos, precisa dar uma cuidadinha, tá? Mas não é nada assim, meu Deus, já é o ponto final. Não, meu amor, tem muita história aqui, tem muita página em branco aqui nesse livro para você escrever na história da sua própria vida, tá? Deixar muito o sol entrar. Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que deixar o sol entrar.
mesmo quando a vida está muito desafiadora, mesmo quando você não enxerga a luz no fim do túnel, ainda assim você permite que o sol entre na sua vida, nas suas células, que o sol te fortaleça e que te movimente as suas águas internas e que te movimente em direção à sua mudança, à sua cura, à sua verdade, da melhor e mais elevada maneira. Tá bem, Aquário? Um beijo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com outros aquarianes e até a próxima leitura. Um beijo. Axé.